Tudo bem? Eu queria ler com vocês 1 João 5, do 14 ao 18. Quem tiver aí e quiser acompanhar a leitura, 1 João 5, do 14 a 18. Ai, Jesus, louvado seja o teu nome. Eu vou ler do 13 para o nosso entendimento. E aqui na minha Bíblia está escrito o título, o poder da intercessão. Não sei na de vocês, mas aqui está escrito na minha o poder da intercessão. Vamos lá, vamos até o 18. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecado que não levam à morte, a pecado que leva à morte. E por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E, e, o, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o maligno. Bom, minha gente, nós estamos tratando de um livro que fala de oração. A minha parte, a gente fecha agora, é o 7º, e segunda-feira a gente traz o recomeço, como eu falei para vocês. E o 7º fala das regras para a oração. É o que o 7º fala, regra para a oração. E aí eu fiquei pensando, tem regra para orar. Na verdade, tem regra para tudo, né? Para tudo tem regra nessa vida. E se a gente não tiver regra para orar, a gente ora de qualquer jeito, a gente faz de qualquer jeito, como a gente faz de qualquer jeito qualquer coisa. Vocês concordam comigo que tem dia que a gente faz alguma coisa de qualquer jeito? Tem dia que a gente não está afim, não está com coragem. Vou só dar aqui um tapinha, vou só dar um jeitinho, não é? Hoje eu não vou lavar a cozinha, eu vou dar um jeitinho aqui. Hoje eu não vou lavar o banheiro, eu vou só dar um jeitinho aqui. Gente, será que eu estou sozinha nessa? Todo mundo faz tudo, lava, deixa brilhando todas as vezes. Olha, vocês estão melhores do que o que eu imaginei, viu? Porque tem dia que eu não estou assim, não. Tem dia que eu dou só um tapinha, literalmente. Até na comida. Tem dia que eu faço a comida, tem dia que não, eu faço uma coisinha. Porque tem dia que é assim. E, gente, de verdade, nós precisamos ser honestos com a gente mesmo. Porque Deus conhece a gente. Não adianta a gente mentir para Deus. Tem dia que a gente está assim também na oração. Fala, Ângela, seu microfone está fechado. Fala o que você ia falar. Até com Deus. Exatamente. Isso é a oração. Tem dia que a gente está assim, a gente dá um tapinha na oração, achando que orou. E, na verdade, nós não oramos, foi nada. A gente falou alguma coisa ali, e eu nunca vou esquecer de um detalhe que a Noemi me contou. Noemi, põe só seu rosto aí, para quando a gente falar uma coisa, ter ciência do que está falando, que a pessoa não está reprovando a gente, que a gente está falando. Eita, mas eu estou descabelada. Problema. Tá, depois eu penteio o cabelo. Isso. A Ângela deu um toque para amarrar. Aí, uma vez a Noemi falou para mim que eles estavam orando entre família
E o Nê estava com muito sono. Eu nunca esqueci isso em toda a minha vida. E o Nê estava com muito sono, já tinha passado. Sabe aquela hora que passou e ele começou a orar? Senhor, abençoa o bullying. Lembra disso, Noemi? E a Noemi ficou com a raiva tão grande que ele já estava falando besteira, já tinha dado a hora de parar. Já era sacrifício de tolo. Eu nunca esqueci isso. E, gente, é exatamente isso. Tem hora que a gente está dando um tapinha na oração. Não quer dizer que ele já tinha orado. Orou, ele queria dar sequência. Mas chegou uma hora que a gente já deu o nosso melhor. Se ficar ali é sacrifício de tolo, já tinha passado. Quando ele fala, Senhor, abençoa o bullying, a Noemi fica com raiva, e aquele momento acabou. Não tem mais motivo de oração, concorda comigo? Eu nunca esqueci isso. Gente, e é exatamente isso. A gente não pode e não deve ser covarde com a gente. Sabe? A gente precisa ser honesto com a gente, porque se a gente não é honesto com a gente, não adianta, porque a Deus não se engana. Ele está vendo e ele conhece todas as coisas, e ele sabe o que a gente está fazendo de acordo com o que a gente não está. E você sabe que eu arrisco a falar que muitas vezes as coisas não resolvem na nossa vida, ou não deslancham como deveria deslanchar, ou não acontece como deveria acontecer, não é nem falta de oração, é como oramos. É como oramos. A gente vai fazendo como dá aquele tapinha, e enfim. E aí hoje, como eu não estava bem, eu não podia lavar a cozinha. Hoje eu não podia nem dar tapinha, eu não podia pisar em água fria mesmo, porque eu tive essa crise alérgica, eu estou tomando remédio, chá quente, eu não tinha como. Né? Hoje eu fiquei à tarde em casa, porque de manhã eu passei a tarde no hospital, desculpa, de manhã eu passei a manhã no hospital, e à tarde eu fiquei sozinha em casa, e era o meu tempo de arrumar minha casa. Mas como eu não podia, então eu estou no período de consagração, buscando ao Senhor, porque o meu projeto é queimar minha carne, sacrificar minha carne, sabe? Esse é o meu projeto. Eu quero que o Senhor seja visto na minha vida. É o que eu tenho pedido para Deus. Então, eu tenho me consagrado faz um tempo, e aí eu falei, Senhor, eu vou tirar o meu tempo para isso. Eu estava meio sonolenta, mas eu acho que por conta dos remédios, deitava um pouco, levantava, e eu fui ouvir pregações de oração para minha edificação, né? Porque eu estou no tempo de consagração, como eu não podia fazer as coisas, eu fui fazer isso. Então, eu fui muito edificada, e aqui lendo o livro, quando ele falou de regras de oração, daí o Calvino ele coloca a primeira regra que ele coloca reverência. E eu gostei muito disso. Gente, a reverência, eu acho que é em tudo com relação às coisas do Senhor. Eu tenho essa. Eu vou usar essa expressão, que já é um pouco assim, já ultrapassada, mas é o que eu uso sempre. Quando vocês acharem uma palavra nova, vocês me deem para eu substituir, para não ficar tão manjado. Eu sou raiz. Então, quando vocês acharem uma palavra nova que substitua a raiz, vocês me deem, viu, Noemi? Para eu substituir a raiz. Mas eu sou raiz, e eu estava conversando com meu marido, domingo à noite eu fui pregar numa igreja no Jardim Melina, lá do outro lado da cidade, uma das nossas igrejas do Nazareno, e eu ia conversando isso com meu marido, e eu falei para ele que eu estou, a minha o meu povo da minha época, eu acho que tem sido assim um desafio para a gente manter o nosso, ai, as nossas raízes, porque a modernidade está muito grande e eu não, de verdade, eu não me amoldo à modernidade dentro da igreja. E então eu sofro. Eu tenho sofrido bastante. E eu tenho conversado muito com Deus com relação a algumas coisas. E assim, para mim, gente, eu preciso, na verdade, colocar o meu coração no Senhor, porque eu sei que vai piorar. Vai piorar. A modernidade, ela vai
vai chegando, invadindo, tomando o espaço dela, o espaço dos outros também. Aqueles que não querem ceder, ela vai invadindo, porque ela literalmente invade, ela não pede licença. Fala, Ângela. Quer falar? Não? E é exatamente isso, ela não pede licença, ela vai invadindo. E eu, de verdade, meninas, olha, eu tenho andado entristecida, sabe? Com relação a essas coisas. Como eu falei para vocês, eu não me amoldo a esse sistema. O sistema de jeito nenhum. Eu não me amoldo de jeito nenhum. Mas a modernidade dentro da igreja, eu não me amoldo de jeito nenhum. Eu não concordo, eu sofro. E assim, deixa eu falar para vocês. Exatamente, a cara do mundo. E deixa eu falar para vocês que foi algo que Deus colocou no meu coração em oração. E se vocês quiserem pegar essa palavra para vocês, vocês peguem. É sofrido. Mas o que Deus falou no meu coração é que eu fui chamada para representar Jesus. Então, eu sou uma embaixatriz, ou uma, né? Então, eu sou chamada para representar Jesus, ou seja, eu tenho voz. Quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, quem é que vai me ouvir? Mas eu preciso me colocar, sabe? Em algumas coisas eu preciso me colocar. E daí, eu quero aqui colocar, falando primeiro da minha casa, na nossa igreja houve uma conferência de jovens final de semana, como eu pedi oração, aqui nós oramos, a conferência foi uma bênção mesmo. Na sexta-feira foi o Wesley que ministrou, então foi o povo da casa e foi uma bênção, né? Porque é meu filho, mas o Wesley realmente é uma bênção, Deus usa ele no louvor, e louvado seja o Senhor por isso. No sábado, o Wesley tinha um casamento, então ele não poderia ficar, então convidou outras pessoas para fazer o louvor, e as pessoas vieram. Quando eu cheguei na igreja, no sábado, as telhas da igreja estavam zinindo, sabe, zinindo? Zinindo. Aí a Vitória olhou, as telhas estavam assim mesmo, tipo, como fala no Ceará, papocando? Papocou, lindinha. A altura do som. Estava tão exagerado que as telhas estavam vibrando. E aí eu lembrei dessa palavra, eu tenho voz. Eu falei, não sei quem é que vai me ouvir, mas eu tenho voz. Aí o Jefferson, sobrinho da pastora Ângela, ele que fica no som na nossa igreja, e ele estava na portaria. Aí eu dei um abraço, ele me abraçou, tal, porque o Jefferson é filho meu, né? Amo. E aí eu falei assim, Jefferson, meu filho, que altura é esse nesse som, pelo amor de Deus? Ele falou assim, pastora, hoje não somos nós que estamos no som, é o pessoal que veio. Eu falei, valei-me, meu pai do céu, meu filho, mas a gente não pode ficar com esse som nessa altura, não. Nós precisamos falar com eles. Aí ele falou assim, só, pastora, se você for falar com ele. Eu falei, é para já. Aí tinha um mocinho, eu bati no ombro dele, exatamente, é a minha igreja. E foi isso que Deus ministrou no meu coração. Você tem voz. Eu fiquei tão feliz quando Deus falou no meu coração, eu tenho voz, por mais que ninguém me ouça, mas eu tenho voz, porque o Senhor me chamou. E às vezes a gente fica com medo de falar a verdade, sabe? Para as pessoas, porque a gente acha que as pessoas não vão nos ouvir, mas nós temos voz. O Senhor nos chamou com o propósito de representar o Senhor aqui na terra. E de que jeito, meninas, nós estamos representando o Senhor? Muitas vezes as pessoas vão nos ignorar, mas nós precisamos ter esse tempo de oração, nós precisamos ter esse tempo de consagração, para que a gente tenha autoridade no nome de Jesus. Aí eu cheguei, aquele moço, eu falei, meu filho está muito alto, baixa um pouquinho, por favor, a gente não está conseguindo se comunicar. Aí o Vitinho, que é da nossa igreja, que estava do outro lado, olhou para ele, aí o menino baixou um pouquinho, depois ele falou para o menino que não tinha como baixar porque ia dar eco, e o Vitinho veio me falar, pastora, não vai ter como baixar porque dá eco. Eu falei, não, dá eco se ficar nessa altura. Não, meu filho, aqui nós estamos acostumados a ouvir naquela altura, nessa altura aqui não, se ele não está sabendo mexer no som, então ele sai e outra pessoa vai para o som. O que acontece? Eles levaram aqueles instrumentos de aumentar,
entendeu? Então, assim, eles estão acostumados com megas igrejas, e as nossas igrejas não comportam aqueles instrumentos. Então, ficou aquela coisa. Não estou falando aqui do louvor nem dos músicos, viu, gente? Só da altura. Aquela coisa insuportável. Aí o menino baixou um pouquinho, deu para a gente louvar e tal. Na hora da pregação, o pastor foi fantástico. Deus enviou o pastor assim, com a pregação maravilhosa, sobrenatural. Eu vou até indicar aqui o pastor Antônio Marcos, lá da Igreja Nova Europa. Ele é nota 10. Ele já havia pregado para a gente algumas vezes, no acampamento da juventude. Ele pregou, nossa, nota 10. Mas, na hora que o pastor foi ministrar, chamar o povo para orar, que ele estava orando, o som ficou mais alto do que ele falando. Complicou toda a nossa vida. A Auxília está aqui, depois a gente conversou, eu, a Auxília, a Marisa, porque naquela hora era a hora de ser aquela coisa gostosa, só o piano ali, sabe, para o pastor orar, para chamar o povo. E aí, o que eu fiz? Eu me coloquei de joelho e eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu não quero atrapalhar a tua obra. Depois dessa palavra que eu ouvi, eu não posso ficar criticando. Me perdoe, em nome de Jesus. Porque é como se naquele momento, tudo aquilo gostoso que foi da palavra, eu ficasse chateada com o som mais alto do que o pastor, e o pastor, coitado, estava quase rouco aos berros, e a gente ouvia mais o som do que ele. Eu achei um desaforo do povo do som, que eu acho que toda a igreja tem que alinhar isso com o seu louvor. Eu acho que pode ser que eles não sejam alinhados com a liderança deles, não sei, mas enfim. Mas, meninas, nós temos voz, nós precisamos nos colocar. No começo eu consegui, a gente louvou direito, foi uma benção. No final, como eu já tinha falado, para não ser a irmã sessentona chata, aí eu não fui mais. Mas qual era a minha vontade? Era de ir lá no moço da frente do louvor e falar para ele, meu filho, diminui aí, eu só deixo um. Mas se eu fosse lá na frente, eu iria chamar muita atenção. E aí, para não fazer feio, acabei que eu não fui. Mas o Calvino, ele fala disso, né? De reverência. Então, nós precisamos ter essa reverência em tudo, precisamos ter esse entendimento. Eu sei que o povo novo, eles estão nessa vibe, mas o povo novo precisa aprender com os mais velhos, precisa ter reverência, olha, respeita, diminui o som, baixa aí, a gente não está ouvindo o pastor, a gente não está conseguindo orar, a gente não está conseguindo se conectar, porque tem coisa que desconecta a gente pode estar naquela, sabe, aquela presença, aquela coisa gostosa, aquela coisa boa, e de repente vem para atrapalhar mesmo. E o pastor, até inclusive, a Auxília até aqui, eu estou falando isso porque ela estava junto, eu comentei isso com ela, que ele falou de vários demônios, o pastor falou. Aí eu falei, Auxília, um dos demônios que atrapalhou a gente aqui foi a altura do som. A altura, gente, foi um demônio, literalmente. Então, nós precisamos nos colocar. A gente está vendo alguma coisa errada na nossa igreja? Gente, nós temos voz, nós precisamos chamar. É o pastor que nós precisamos chamar? Nós vamos chamar. Nós vamos chamar, nós vamos conversar, e nós precisamos, sabe? Nós precisamos conversar, precisamos resolver, e nós precisamos, a igreja do Senhor precisa saber que tem gente que tem voz, que o Senhor chamou, porque nós estamos de joelho, gente. Nós não vamos falar de qualquer jeito, nós vamos ter reverência para falar, mas nós estamos de joelho para Deus nos dar sabedoria. Como é que nós vamos falar? Vamos falar, em nome de Jesus. Sabe por quê? Deus vai cobrar de mim e de você. Deus incumbiu a mim e a você. Deus mostrou para a gente, é a nós que Ele está esperando fazer alguma coisa. Ele não vem falar no nosso lugar, é nós que vamos falar. Então, em nome de Jesus, se consagre, busque o Senhor, dobre o seu joelho, o que tiver que falar, chame com graça, chame com amor, chame com reverência e fale. Não deixe. A gente precisa lembrar, como eu falo sempre, precisamos colocar mel na boca. Cuidado com o tom, mas nós precisamos falar. Essa reverência, ela vai além, viu? A oração tem reverência? Ah, se tem.
Gente, tem, não é de qualquer jeito, não é de qualquer, sabe? Qualquer coisa tira a gente, sabe? Qualquer hora, sabe? Tem que ter um jeito. Tem o nosso tempo de oração. Quando a gente está orando junto com o povo, meu Deus, nós precisamos ter esse cuidado. Precisamos ter esse cuidado. É a gente que passa, é a gente que grita, é a gente que fala. A gente já ouviu gente que nós estávamos orando aqui de Meet e gente da casa com a televisão ligada nas alturas assistindo novela. Já teve isso. Então, assim, a reverência é minha, sou eu que entrei. Então, aqui na minha casa, o povo sabe, aqui na sala só fica eu. O Beto vai para o quarto, o Wesley e a Vitória vão para o quarto, se o Wesley vier aqui, ele vai estudar na cozinha, então a sala é minha, porque é o meu tempo de oração, o meu tempo de estar com as irmãs. Então, nós precisamos, sim, dessa reverência, em nome de Jesus. Outra coisa que ele fala também, e ele fala que esse assunto é muito mal compreendido e que é de uma importância muito grande na Bíblia. Que o temor do Senhor, ele fala que significa ter medo, né? Esse temer e tremer, eu estou usando aqui só o temer, ele fala de ter medo. Ele fala que faz-se muita confusão com isso, porque tem um povo. Essa parte é minha, não é dele, viu, gente? Porque tem um povo que só fala que Deus é amor, que Deus cuida, que Deus isso, então a parte do temor deixa de lado, essa parte é minha. No temor não precisa, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu pago as minhas contas em dia, como não fosse papel da pessoa, né? Então, a pessoa, ela tem essa dificuldade de entender isso. Aí ele pergunta, mas o que significa ter medo? E eu fiquei curiosa, né? E ter medo do quê? E aí, ele coloca embaixo, a experiência do perdão aumenta o temor do Senhor. Eu achei isso fantástico. A experiência que a gente teve em Cristo Jesus, agora a gente sabe quem é Jesus. Quando eu sei quem é Jesus, essa experiência que eu tive com ele, isso aumenta o meu temor, isso me dá temor, porque agora eu sei quem é Jesus e quem eu sou. Eu achei isso fantástico. Eu falei, meu Deus, gente, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Domingo, eu fui numa igreja e eu escutei um pastor falar assim, eu achei aquilo tão lindo, ele falou assim, porque eu sou fiel a Deus, as pessoas que estão à minha volta desfrutam dessa fidelidade. Ah, eu fui tão abençoada com aquela palavra, por quê? Aí o resto é meu, ele só disse isso, viu, gente? E aqui o resto é meu. Se eu trabalho numa empresa e eu sou fiel a Deus, aquela empresa, ela desfruta da minha fidelidade com Deus. O meu marido, ele desfruta da minha fidelidade a Deus, porque antes de eu ser fiel com meu marido, eu sou fiel a Deus. E o meu marido desfruta dessa fidelidade, porque tem dia que eu não quero ser fiel a ele, não. Tem dia que eu quero matar ele. Tem dia que eu quero matar ele. E por eu ser fiel a Deus, ele desfruta da minha fidelidade. Por isso eu amo, por isso eu respeito, por isso eu não traio, por isso eu estou junto, por isso ele pode contar comigo, sou parceira, porque deu e vier, até naqueles dias que eu quero matar. Ele desfruta dessa fidelidade que eu tenho com Deus. E isso é fantástico. Uma vez, eu não sei aqui as mais velhas que lembram disso, que o pastor Giovanni acompanhava uma pessoa, e aí ele perguntou para a pessoa como que estava, porque ele tinha separado e tal, e aí voltou. E aí a pessoa falou para ele assim, pastor, ela não queria voltar comigo. Ela voltou comigo porque Deus falou com ela. E o pastor Giovanni falou assim, agradeça a Deus, porque a sua mulher é temente ao Senhor, porque ela é temente ao Senhor, ela vai obedecer a Deus e vai te amar, vai te honrar e vai te respeitar. É isso, sabe? Então, esse temor, gente, é isso. Isso não é que eu não ame meu marido, não, viu, gente? Eu amo, mas eu amo ele todo dia? Claro que não. Tem dia que eu quero matar. Mesmo já tendo passado todas as fases, a gente continua sendo gente. Como falou o pastor que pregou na nossa igreja domingo, sábado à noite, pastor Antônio Marco, ele falou assim, que ele, com a esposa dele, eles moram em apartamento, eles não podem brigar gritando, então eles brigam com mímica.
só na mímica, para o vizinho não ouvir. E ele disse que um dia desse, ele estava com a mulher dele na mímica, ele falou, fazer assim, para ela. Aí, acabou ali, naquela quentura ali do amor, da guerra, bateu na porta, a vizinha. Pastor, ora por mim, pastor. A minha vida está um caos, quero desistir de tudo, não aguento mais. Aí ele falou assim, entre, irmã, nessa casa de paz. Eu e a minha esposa, vamos orar pela irmã e vamos liberar sobre a sua vida uma palavra de paz. Eu achei muito bom, porque é isso. Ai, achei muito bom. Porque é isso, gente. Esse entendimento que a gente tem. Muito bom. Então, é isso. Nós precisamos entender a Deus e entender em Deus quem nós somos nesse entendimento do perdão. Qual é o nosso maior medo? De temor? É de não entristecer o coração de Deus. Não é? E eu tenho falado isso para o Senhor. Senhor, eu não posso fazer pela minha casa, mas eu posso fazer por mim e pedir perdão pela minha casa, como fez Jó. Então, se por acaso a minha casa tem entristecido o teu coração, eu te peço perdão em nome de Jesus. Porque Jó fez isso. O que isso significa no mundo espiritual, gente, só quem sabe é Deus. Mas eu peço. Eu peço perdão pelo meu marido, pelos meus filhos, peço perdão por aquele entristecer o teu coração, Senhor. Eu te peço perdão por eles, como fez Jó. A tua palavra está falando isso, então eu vou fazer. O que isso traz no mundo espiritual, o Senhor que sabe, e eu creio que eu vou colher os benefícios disso na minha família um dia, em nome de Jesus. E eu te peço perdão, porque eu não quero entristecer o teu coração, em nome de Jesus. Né? Então, e aí ele coloca aqui outra regra, que é o senso de necessidade, que exclui toda irrealidade. Ou seja, humildade espiritual. Ai, gente, eu achei isso fantástico, sabe? O senso de qualquer realidade que as pessoas acham que aquela espiritualidade de orar, ou que eu sou a mulher da oração, ou que eu sou a santa, aquele é isso, que nem aquela pastora que está na internet agora, ai, Senhor, só o sangue do Cordeiro, que ela fala que Deus usa muito ela, e meia hora de oração é tanto, uma hora de oração é tanto, uma hora e meia de oração é tanto. Vocês já ouviram essa mulher, a pastora... Não? Ai, gente, vou lembrar o nome dela, vou mandar para vocês. Vocês procuraram só para vocês verem que eu não estou falando besteira. Mas é verdade, mas é isso. E aí, esse dia eu assisti um podcast. Ângela, a gente precisa se informar dessas coisas, Ângela. É verdade. E aí eu assisti um podcast do cara falando para ela, Renálida. O nome dela é Pastora Renálida. Procurem. E então ela fala que ela é muito usada por Deus, então ela cobra por oração. Meia hora de oração é X. Uma hora de oração é X. Então, é exatamente. Então, gente, essa é a modernidade, essa é a safadeza, isso aqui é se amoldar ao mundo, né? Então, a gente precisa ter cuidado, por isso que a gente precisa buscar Deus, porque é isso que acontece. Então, esse senso, sabe, de necessidade que exclui toda irrealidade, assim, na verdade, ela excluiu tudo o que vem de Deus, ela está vivendo dela, concorda? Ela está vivendo dela, ela excluiu qualquer coisa que ela entendeu de Deus, ela excluiu qualquer coisa, ela está vivendo o achismo dela, sei lá, as coisas dela, menos vivendo segundo o coração de Deus. Então, essa humildade espiritual não existe para ela. Ela não conhece, ou se ela conhece, ela faz descaso, porque ela se denomina uma pastora. Então, essa humildade espiritual não existe. Eu estou falando dela. Mas, gente, quantos outros? Quantos outros? E a gente precisa ter cuidado com relação a isso, sabe? E aí, buscando aqui outras coisas, eu quero concluir, que o meu tempo já deu, quando fala lá no livro
Ai, eu não marquei aqui a referência, mas vocês vão saber. É que Jesus orava, ele orava pelos outros. A única vez que Jesus orou por ele, quando Jesus orou por ele, o que Jesus falou? Se possível, passe de mim esse cálice. Se possível. Se possível. Foi a oração dele. E a gente, Jesus orava pelos outros, e nós, por mim, por nós, por não é? Então, nós precisamos lembrar da oração de Jesus. E quando aqui, deixa eu voltar rapidinho aqui, só para a gente concluir, que foi 5,14, deixa eu ver aqui. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedir... Aqui, gente, é o 14, isso mesmo, se vocês quiserem marcar para depois vocês meditarem, foi isso aqui que mais me chamou a atenção de todas as minhas pesquisas, de tudo que eu vi hoje à tarde. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Tudo que pedir em nome do meu Pai, não é? O que ele fala? Mas aí é quando a gente está de acordo com a vontade dele. Porque se eu estou de acordo com a vontade dele, estou fazendo a vontade dele, entendendo a vontade dele, ele não vai ter problema de me dar, porque eu estou alinhada com ele, ele confia em me dar aquilo que eu estou pedindo, porque eu estou fazendo a vontade dele, eu estou com a lei dele, eu estou me submetendo, eu estou alinhada com Jesus. Então, eu entendi, gente, que eu estou totalmente desalinhada. Totalmente, literalmente, estou totalmente desalinhada. Faz 34 anos que eu estou orando por uma casa própria. Eu estou muito desalinhada, gente. Eu estou muito desalinhada, de verdade. E olha, e quando a gente vê as igrejas falando que tudo que você pedir em nome do Pai, ele vai te conceder. E aí pega em cima disso e monta um negócio e o povo faz aquele negócio, a reverilha assim, que Deus vai dar aquilo porque você pedir no nome dele, sabe? E o entendimento é completamente diferente. Se eu não estiver alinhado à vontade de Deus, se eu não estiver fazendo a vontade dele, gente, é isso que nós precisamos entender. Eu acho que a gente está meio pedindo meio errado. A gente está meio por fora. Aí eu falei assim, Senhor, eu vou falar isso para o meu povo, porque eu acho que está desalinhado eu e a torcida do Corinthians. E olha, é para a gente refletir, minha gente. É para a gente refletir, em nome de Jesus. Eu de verdade, olha, a partir de agora, sabe? Não é que eu não ore, mas assim, as nossas terças-feiras têm nos confrontado e a gente precisa de verdade, aquilo que a gente aprende pôr em prática. E quando ele fala das regras de oração, que ele coloca aqui, eu quero concluir que a maior regra é aprender e não fazer. A maior regra. Se eu aprendo desse jeito eu não faço, eu quebrei totalmente esse protocolo da vontade de Deus. Eu aprendi e não fiz. É daquela direção e eu não segui. O que adiantou eu aprender um monte de regras, gente? A mesma coisa que eu ir lá fazer um curso, aprender um monte de coisa. Curso de oração, curso de libertação, curso não sei de quê, curso não sei de quê. Se eu não pôr em prática, menino, não vai acontecer nada. O cão vai me envergonhar. Nós precisamos ter cuidado, minha gente. A maior regra de oração está lá no Sermão do Monte, quando ele nos ensina a orar, né? Que muitos chamam a oração do Pai Nosso. Que a regra de oração, ele está ensinando como é que a gente deve orar. Para mim, ali, conclui a maior regra de oração. Como é que a gente está? Então, nós vamos ter, essa semana, nós vamos tirar um pouco do nosso devocional, viu? Em nome de Jesus, e nós vamos ler lá o Sermão do Monte, e nós vamos nos colocando
como é que eu tenho perdoado, como é que eu tenho feito, como é que eu tenho agradecido, como é que eu tenho vivido. É para a gente relembrar um pouco. A gente precisa lembrar que o mundo está se acabando, Jesus está voltando, como é que está a nossa vida. Às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos na maré. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, em nome de Jesus. E que a gente volte aqui os nossos princípios. E quando você achar uma palavra diferente, você me dê, mas voltemos a ser raiz. Porque a modernidade está acabando com a gente. A modernidade está acabando com a igreja, está todo mundo achando normal, está todo mundo achando divertido, está todo mundo numa boa. E se a gente, quando a gente, se a gente fraquejar mais um pouquinho, a gente está no embalo da modernidade, viu? Então, vamos prestar atenção. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça para buscar Ele, orar sem cessar, e sabendo que é do jeito dele, como é que nós estamos? Nós estamos afiados com a vontade dele, ou nós estamos orando para benefício próprio, para isso ou para aquilo outro? Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse entendimento, te agradeço por esse fechamento de ciclo. Senhor, a gente concluiu o 7º capítulo desse livro. Obrigada por essa preciosidade, que o Senhor nos ensine, nos molde, nos trate. Nós não queremos, ó Deus, nos amoldar ao formato do mundo, mas, Pai, nós queremos ter voz nesse mundo. E nós só teremos voz, ó Deus, por causa do Senhor. E, ó Deus, nós teremos essa voz a teus pés. Não tem outro jeito, Senhor. É rendida a teus pés que nós temos voz. Que o Senhor nos ajude a estar rendida a teus pés. Nos dê voz, essa voz que o mundo precisa, essa voz que as mulheres precisam, essa voz que as famílias precisam, ó Deus. Nos dê essa voz, mas nos ajude a estar na tua presença, tendo reverência, Pai. E em nome de Jesus, a termos humildade espiritual a cada dia, sabendo que de nós mesmos nós não somos nada. Se temos alguma coisa, ou se somos alguma coisa, tudo vem do Senhor. E tudo é para ti. E tudo volta para ti. Nos ajuda a entender isso todos os dias, porque nós somos literalmente pó da terra. Viemos do pó e do pó nós voltaremos. Nos ajuda a lembrar disso todos os dias. A Senhora abençoando a vida das minhas irmãs. Que o Senhor abra o nosso entendimento a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos seguir em oração, meninas, em nome de Jesus?